Fala pessoal, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como marcar suporte e resistência, tá? A forma que eu encontrei hoje, que eu digo que é a mais ideal, né, dentro da minha concepção. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, fica até o final para você entender tudo, tá? Que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Ultimamente, pessoal, eu venho fazendo muitas caixinhas de pergunta no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, o link está aí na descrição. E assim, muitas vezes eu recebo dúvida assim, pô, tenho dúvida para marcar suporte e resistência. Como que marca suporte e resistência? Ah, eu marco suporte no pavio, eu marco no corpo. Enfim, já teve um vídeo muito antigo aqui no canal, onde eu dei uma aula sobre marcação de suporte e resistência. E eu decidi trazer de novo, porque eu quero passar alguns conceitos para vocês sobre o suporte e resistência, né? Algumas coisas que eu levo em consideração na hora que eu estou marcando, né? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, as pessoas elas têm uma concepção errada sobre suporte e resistência. Eu falo muito isso aqui nos meus vídeos, né? Porque a pessoa acha que porque ela tem um suporte ou porque ela tem uma resistência no gráfico dela, né, aquilo ali é suficiente para ela pensar em abrir trade. Por isso que ficou muito deturpado, né, aquela ideia de que a gente deve vender topo e comprar fundo, né? Muitas pessoas deturparam essa ideia. Porque assim, não é 100% assim, tá? Como assim, Arthur? A gente não tem que vender numa resistência e comprar no suporte? Sim, mas não são todos, né? E aí que entra uma grande dúvida, né, por parte da galera. E eu quero passar alguns conceitos que eu olho muito na hora de marcar suporte e resistência, tá? Isso que eu vou passar para vocês, pessoal, serve para qualquer tempo válido. Mas tá? Eu gosto de marcar em prazos maiores até chegar no prazo menor, que no caso é os 5 minutos, tá? Então o que acontece? Depois de eu mostrar para vocês, né, como marcar, eu quero passar um pouco do racional, né, de novo, do suporte e resistência. O que eu priorizo, pessoal? O que eu mais priorizo na marcação de suporte e resistência? Primeira coisa, eu gosto de pegar os movimentos que ficaram mais claros, mais visíveis aos olhos. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês que vocês vão entender no gráfico, tá? Olhando aqui para esse gráfico, pessoal, olhando, né, para esse gráfico, eu te pergunto, qual resistência ela é mais visível, ela é mais nítida da gente enxergar ela? Este topo aqui, que eu acabei de marcar, tá? Ou, por exemplo, essas resistências aqui, ó, essa região de resistência. Qual que é mais nítido, qual que é mais visível aos olhos? Muito tranquilo de dizer que é esse topo. Vamos para o suporte. Qual suporte é mais forte? Esse fundo aqui, que eu acabei de marcar, ou, por exemplo, este fundo aqui, que eu acabei de demonstrar na outra seta. A gente consegue visualizar muito mais facilmente esse aqui. Por quê? Porque ele é um suporte mais evidente. E os suportes e resistências mais evidentes, ou seja, aqueles que criam grandes movimentos, ou seja, o preço fez um movimento de alta e depois derreteu. Essa resistência aqui, por exemplo, ela é uma resistência muito forte. Quer dizer que estes outros pontos que eu acabei de citar para vocês, eles não são pontos de suporte e resistência? Claro que não, eles são pontos também. Mas eles não são tão fortes assim, principalmente se tratando dos 5 minutos. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo as minhas marcações, que eu começo lá no gráfico diário, já eu dou uma pincelada para vocês. Então, vamos supor que eu estivesse fazendo a marcação aqui, tá? Baseado nesse gráfico aqui, ó. Eu não sei o que aconteceria para lá. Eu não marcaria, por exemplo, pontos tão pequenos. Por exemplo, esse fundinho aqui. Por quê? Porque ele é um fundo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele é um fundo pequeno, pessoal. Ele é um fundo, entre aspas, mais fraco, tá? Mas quer dizer que o preço não pode, não vai respeitar ele? Não, não quer dizer. Mas eu prefiro muito mais deixar no meu gráfico aqueles pontos que eu vejo que eles são mais relevantes. Por exemplo, ao invés de marcar um fundo como esse aqui, olhando para cá, eu preferiria, por exemplo, marcar essa resistência. Olha como ela é visível. O mercado bate, afunda. Já vou falar sobre corpo, pavio, né? Aguardem aí. Em vez, por exemplo, pessoal, de eu marcar essa resistência aqui, ó, onde o preço bate e cai, eu marco essa aqui, ó. Consegue perceber que ela é bem mais visível, que a gente bate o olho aqui e vê que o preço fez um baita movimento de baixa? E assim eu vou indo. Então, uma dica que eu dou para vocês é,
olhem para o gráfico e tentem marcar aqueles pontos que são mais relevantes. Se você ficou com dificuldade demais para marcar, se você teve que olhar demais, dar zoom, quer dizer que aquele ponto ele não está tão visível e pode ser que ele não seja tão forte. Eu faço muito minhas marcações e meus alunos que eu ensino, tá? Eu vou passar bem por cima aqui. Eu gosto de começar no gráfico diário, tá? E a lógica é a mesma, pessoal. Só que o que acontece? Nós precisamos distinguir algumas coisas. Quando você vai marcar suporte e resistência, nós estamos falando de região, tá? É uma região, não é uma linha. Só que dentro da minha analogia, tá? Em determinados tempos gráficos, eu vejo que o corpo respeita mais, tá? Agora, muitas pessoas marcam nos 5 minutos, que é o gráfico que a pessoa opera. Como eu disse anteriormente para vocês, pessoal, suporte e resistência é região. Então, qual que é a forma certa de você marcar a resistência ou o suporte que você identificou? Então, vamos lá. Lembra que eu falei, bom, olha que resistência forte essa aqui. Qual que é a forma correta, pessoal? Nós marcarmos a região. Qual que é a região, Arthur? A região, pessoal, é entre o corpo. Ó, então, imagina que nós temos o Kendo aqui, tá? E nós temos o pavio aqui, ó. Aonde é a região? A minha região é entre corpo e pavio. Tudo isso aqui, pessoal. Por quê? Não é um ponto específico, aonde você vai deixar uma linhazinha ali e o preço vai bater. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Principalmente para vocês não se confundirem com rompimentos. Porque eu já gravei um vídeo aqui, vou citar de novo, que o preço ele só rompe um topo, né, uma resistência ou um suporte, quando ele rompe o pavio. Porque se você deixa uma linha marcada aqui, por exemplo, no corpo, e você vê, por exemplo, o mercado trabalhando aqui, ó, você automaticamente vai falar assim, pô, o mercado rompeu minha linha de resistência, então quer dizer que ele rompeu. Só que ele não rompeu, pessoal. Ele ainda está dentro da região de resistência, que seria toda essa região. Então, nos 5 minutos, vamos voltar lá para o exemplo que eu dei para vocês. Eu tenho uma resistência aqui, correto? Eu venho aqui, ó, e eu marco a região. Aí eu vou deixar ela marcada aqui, ó. Ó, gosto, preenche ela ali, enfim, tanto faz. Aí de novo, identifiquei que eu tenho um suporte aqui embaixo. Aí eu venho aqui, ó, de novo, corpo, pavio. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de região. Então, o ponto, né, que eu acho que assim é a chave para se marcar suporte e resistência, e esse é o método que eu ensino para os meus alunos. A única diferença é que eu gosto de pegar prazos maiores. Só que essa analogia, ela é totalmente válida para os 5 minutos, porque eu também gosto de marcar nos 5 minutos. Um dos pontos, vou dar uma dica para vocês, pessoal. Um dos pontos que pode ser mais respeitado, né? Porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês também o conceito de suporte e resistência. É a máxima e a mínima do dia anterior. São pontos muito importantes, tá? São suportes e resistências também, e na maioria das vezes esses dois pontos são os suportes e as resistências mais fortes, que é onde o preço faz um movimento assim mais bonito, digamos. Por exemplo, vamos pegar esse dia 13 aqui. Olha como a resistência da máxima do dia foi a resistência mais forte. Olha o movimento forte de baixa que nós tivemos aqui. Então esse ponto ele é o mais forte. E aí de novo, vou marcar a resistência ali, vou pôr uma linha no corpo, no pavio, região. Vou sempre me referir à região. Agora, por que, pessoal, que às vezes a pessoa fala assim, pô, por que algum suporte e resistência respeita, outro não? Porque assim, o que eu quero deixar para vocês? Mesmo eu tendo, vamos voltar lá para frente e vamos imaginar que eu tô aqui, ó, com os meus suportes e resistências, aí eu identifico, ó, essa regiãozinha aqui que o preço bateu, fez um movimento forte também de alta. Então, digamos que eu estou aqui com os principais pontos de suporte e resistência no meu gráfico. Só que, pessoal, acima, além disso aqui, vem a parte mais importante que um trader tem que ter, tá? Porque você não pode se respaldar, se basear apenas em indicadores, apenas em setups, apenas em linha de tendência, ponto de suporte e resistência, shorts, como alguns gostam de usar. Você não pode se basear só nisso, porque isso tudo tem que estar dentro de um contexto favorável. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu tenho uma resistência aqui em cima, eu sei que é uma resistência bacana, mas o simples fato, por exemplo, do mercado bater nela ali, não necessariamente vai me indicar que eu posso vender. Porque às vezes eu posso estar num contexto altista, um mercado renovando topos. E aí eu sei que não é interessante, por exemplo, eu fazer uma venda, mesmo que eu tenha uma resistência interessante. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar da aula que eu falei sobre contexto. Qual que é
o critério básico para o mercado se manter em tendência de alta? Renovar máximas, romper os topos anteriores. Qual o critério básico para o preço continuar em tendência de baixa? Renovar mínimas, romper os fundos anteriores. Então, usem agora, né, isso favorável a vocês. Vocês já sabem que aqui tem uma região de resistência interessante. O preço realmente chega lá e marca topo. Só que às vezes ele marca o topo aqui e ele faz uma correção quase pífia e continua. E aí às vezes a pessoa faz uma venda ali e fala, pô, essa resistência não era forte, o mercado rompeu ela. Não, mas calma aí, você foi contra o contexto. Agora imagina, o preço chegou lá, realmente ele respeita. Ele volta a fazer uma agressão naquela região. Começa a mostrar uma fraqueza em romper o topo do dia. Em confluência, você já tem uma resistência importante. Aí sim começa a ficar interessante a gente pensar num trade baseado naquela região. Porque às vezes as pessoas acham que é assim, pô, marcou suporte e resistência no gráfico e já era. Até muitas pessoas criticam muito, né, suporte e resistência. Falam, esse trem não funciona não. O mercado rompe com uma facilidade absurda o suporte e resistência. Claro que ele vai romper, pessoal, principalmente se ele tiver em tendência. Qual que é a lógica de uma tendência de alta? Romper resistência. Qual que é a lógica de uma tendência de baixa? Romper suporte. Então eu não posso ser tão engessado assim de falar, pô, tem um suporte aqui, eu compro. Tem uma resistência aqui, eu vendo. Por isso que eu falo para vocês que isso aqui são as peças do quebra-cabeça. Mas é de suma importância você saber sim marcar suporte e resistência. Porque eu vejo muitas pessoas totalmente perdidas. Sabe o que eu vejo muito, pessoal, acontecendo quando a gente fala sobre marcação de suporte e resistência? O gráfico das pessoas assim, ó, mais ou menos assim. Ó, o gráfico dela fica tipo assim. Por quê? Porque todo respiro que o preço dá, a pessoa marca. Quando, na verdade, esses respiros eles não são tão fortes. De novo, o preço pode segurar? Pode, pessoal, ele pode segurar. Mas não são pontos tão fortes para serem considerados como pontos de parada do próximo dia. Uma coisa, por exemplo, é eu observar estar operando o dia atual, né? O mercado faz uma resistênciazinha aqui e rompe ela. Eu sei, o preço tem memória. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, o preço tem uma memória e a memória é recente. Então esse topo aqui, se o preço fizer um pullback nele, ele vai sim ser interessante para a gente buscar um trade. Agora imagina que nós temos aqui, ó, todo esse cenário do dia anterior para você marcar para o dia que você vai operar, né? No caso, o dia atual. Esse ponto aqui, ele já não se torna mais interessante para você usar como pontos de parada. Você consegue ver pontos muito mais relevantes onde o preço fez movimentos muito mais bonitos, né? Ou seja, um movimento de alta muito forte, um movimento de baixa muito forte. Então, assim, essa é a forma que eu passo, né, para todos os meus alunos. Inclusive, eu faço todos os dias na sala ao vivo, né? E o mais importante, de novo falando para vocês, é a contextualização por trás disso. Porque não adianta nada, você pode colocar diversos indicadores no seu gráfico, você pode colocar linhas de tendência, querer olhar ondas de Elliott, tudo, que se o contexto não tiver adequado, nada vai adiantar e você vai falar que não funciona. Suporte e resistência não funciona. Sendo que, na verdade, ali não teria trade. Você foi lá, vendeu, você simplesmente chutou um topo. O mercado estava explodindo, rompendo o máximo, mas você foi lá, mas é uma resistência do gráfico diário. O Arthur falou que gosta de marcar no gráfico diário. Tá, mas cadê o contexto? Por isso que eu acho muito importante, principalmente na sala ao vivo, na minha sala ao vivo, eu foco muito nisso, né? Porque a gente tem ali as marcações e a gente começa, o pregão abre, a gente começa a ver o preço trabalhando. E às vezes o mercado chega numa região e já tem gente querendo vender. Eu já começo a ver ali no chat a galera perguntando, sendo que na verdade o preço, por exemplo, está numa movimentação altista, está com pressão compradora. Só porque bateu numa resistência do cara ali e deixou um candle com rejeição, ele já quer vender. E aí às vezes o mercado só dá uma pequena corrigida e continua o movimento, tá? Então, pessoal, foquem nisso, tá? Eu gosto muito de marcar em gráficos maiores, diário é um dos gráficos que eu gosto muito, tá? De marcar lá, porque os principais movimentos do preço acontecem naquele gráfico, então vocês também podem. E a lógica, a analogia é a mesma. Foquem em pontos que vocês batam o olho e vocês vejam que fez um movimento realmente forte. Pô, o mercado bateu aqui e explodiu. Pô, o mercado bateu aqui e derreteu. Eu tenho certeza que a qualidade do seu suporte e da sua resistência vai aumentar drasticamente, tá? Bom, decidi gravar esse vídeo por conta, né, de inúmeras pessoas. Espero que tenha ficado respondido essa questão.
tá? Inclusive, depois se tiver novas dúvidas, eu vou até indicar esse vídeo aqui para todo mundo poder assistir, tá? E o seu like é muito importante, pessoal. O seu comentário é muito importante. Então, como forma aí de retribuir um pouco desse conhecimento, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe o seu like, compartilha com algum amigo também, às vezes que está com dificuldade, né? Mostra o canal, porque se uma pessoa indicar para outra, daqui a pouco a gente aumenta drasticamente aí a quantidade de pessoas sendo ajudadas e, obviamente, né, de graça, porque aqui não paga nada. A pessoa aprende absolutamente de graça, tá? Outra coisa, pessoal, eu estou programando, né, de abrir um quadro para membros aqui no canal. Qual que vai ser a lógica, tá? Isso é um plano que eu tenho. Vai ser basicamente lives ou semanais ou quinzenais, tirando dúvidas, tá? Todas as dúvidas a respeito, né, daquilo que eu faço, principalmente para quem já é mais antigo aqui e não fez, né, a mentoria por não ter condição. Pode ser interessante porque o membros é um valor praticamente irrisório, né? Então, estou estudando certinho aí se eu vou realmente abrir, tá? E para você que tem interesse em se tornar meu aluno, aprender comigo, estar na sala ao vivo comigo, acompanhar o mercado diariamente, né? E o melhor, vendo aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu mostro aqui para vocês, na prática acontecendo em tempo real, né? Link na descrição, você vai ter acesso a todas as informações, beleza? E é isso, pessoal. Tamo junto. Grande abraço. Valeu.